Meu amigo Rodrigo Saraiva Marinho, amigo de longa data, a gente está com mais de 1.000 quilômetros de distância aí, mas sempre em contato, né? Já veio algumas vezes a Salvador, né? E contato virtual também, contato à distância. E Rodrigo tem uma história muito interessante, né? Ele se formou em Direito, depois fez mestrado e tem uma trajetória no campo das ideias, né? Instituto Liberal do Nordeste, Instituto Mises. Você nasceu em Fortaleza, conta um pouco desse começo, como é que chegou essa trajetória aí? Eu nasci em Fortaleza, no dia seguinte a São Pedro, né, no mês de São João, no mês de junino, tão importante para o nosso Nordeste. Né? Nasci em Fortaleza dia 30 de junho de 1980. Esse ano eu faço 40, fiz 40 anos. Sou filho do Idailton e do Célio. Estudei no Colégio Jesuíta, Colégio Santenário, a minha vida toda, até quase o último ano, terceiro ano que fiz no Espaço Aberto. Depois eu fiz Unifor, Universidade de Fortaleza, Universidade Privada de Fortaleza. Fiz Direito, entrei em 98, 2, terminei em 2002, final de 2002. Depois disso eu fiz especialização em processo civil na Escola Superior de Advocacia. Depois eu comecei a trabalhar loucamente, que eu precisava ganhar dinheiro, era o meu meta, meu foco, montar o meu próprio negócio, também era a minha meta, o meu foco. Logo depois, quando já estava mais ou menos equilibrada a questão profissional, eu comecei a me interessar muito por algumas ideias. Até em 2006 eu li um livro de um grande autor chamado Thomas Friedman, que escreveu O Mundo é Plano. Ele é sobrinho do Milton Friedman. Sim. E depois em 2010 eu li A Revolta de Atlas. Depois de ler A Revolta de Atlas, eu encontrei uma carta de Mises elogiando o livro A Revolta de Atlas para Ayn Rand, né, para o grande autor Ayn Rand. E depois de ter lido Ayn Rand igual um desesperado, li toda a obra do Instituto Mises Brasil, li todos os livros e todos os artigos que o Mises Brasil tinha até então. Comecei a ouvir o podcast, né, do Instituto Mises Brasil, foi mais ou menos nessa época, logo depois que começou. E hoje eu sou podcaster do Instituto Mises Brasil. Nesse caminhada eu fundei o Instituto Liberal do Nordeste. O Aurélio falou que está na Bahia, 1.000 quilômetros longe de mim, que estou no Ceará, né? Eu estou em Brasília hoje ainda, mas que sou do Ceará. Na verdade, eu sou casado com uma baiana, né? E eu tinha sempre a sensação, sou casado com uma baiana, minha esposa é baiana. E lá em Ela é de onde aqui? Salvador, Salvador. Salvador, né? Né? E quando foi em 2012, eu criei o Instituto Liberal do Nordeste, fundei junto com vários amigos liberais do Nordeste. Nós fundamos o Instituto Liberal do Nordeste na ideia de retomar esse trabalho tão necessário do Nordeste, que era onde o liberalismo tem uma base forte, mas ainda não tem força política. Lá em 2012, 2013, fizemos a primeira Semana da Liberdade, segunda Semana da Liberdade, terceira Semana da Liberdade. Eu fiz até a quarta Semana da Liberdade em 2016, quando eu saí. 2013, 14, 15, 16, fizemos 4 Semanas da Liberdade. Na quarta Semana da Liberdade eu saí do Instituto Liberal do Nordeste, já estava 4 anos como presidente. Assumi o Rafael Saldanha, depois assumi o José Padilha, e eu fui para o Instituto Mises Brasil para ser conselheiro do Instituto Mises Brasil e montei a Rede Liberdade com diversos grupos de estudos espalhados pelo país e diversos institutos espalhados por todo o país. Então essa é um pouco dessa trajetória. Depois fui candidato a vereador pelo Livres, né? Eu sou fundador do Livres também, que fundei em 2016, em 2015, 2016. Fundei o Livres, fui candidato pelo Livres, né? Que era a renovação do PSL em 2016. Tive 4.312 votos. Depois, 2 anos depois, o Novo não teve candidato, né, no Nordeste. Um dos problemas políticos da gente é esse, né, de não ter tido esse empuxo político. Em 2018, eu fui candidato pelo Novo, fui o mais votado no Ceará, e não fui eleito, apesar de ter sido mais votado, por conta do coeficiente partidário. Em 2019, fui convidado, final de 2018, começo de 2020, final de 2018, fui convidado a montar a liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados. São partidos que têm mais de 5 deputados, passam a ter essa instituição, que é chamada de liderança. Eu assumi essa liderança em 2019, ficando até final de maio de 2020, já que estou voltando para Fortaleza para ser candidato a vereador. Nesse meio aí, em 2012, entrei no mestrado, também em 2014 eu terminei o meu mestrado, sou mestre em Direito,
e estou em Brasília ainda terminando essa sequência, já que a minha esposa, né, que é baiana, a Heloísa Marinho, ela veio fazer a gestão pública, veio fazer uma pós em gestão pública no IBMEC e trabalha no Ministério da vai trabalhar até sexta-feira que vem no Ministério da Saúde com a doutora Mara Pinheiro, que foi candidata a senadora no Ceará. Foi muito bem votado, o Ceará teve quase 1 milhão de votos, e ela foi candidata a senadora, e a Heloísa está trabalhando com ela no governo federal. Que ótimo. E conta um pouco também, a gente sabe, eu conheço, e você até uma vez na Bahia me elogiou aqui pelo pioneirismo, né, da gente aqui. Eu conheço lideranças nossas assim liberais e conservadoras em todos os 9 estados, né? Acho que você no Instituto Liberal do Nordeste conviveu, né, com pessoas e as pessoas não imaginam, pensam o Nordeste como só aquela coisa a turma da velha guarda e essa nova esquerda que é um tanto conservadora aqui no Nordeste, né? Um pouco coronelista. Não, no meu estado é esquerda e absurdamente coronelista, né? É incrível isso, né? O tradicionalismo, digamos assim, não vamos chamar de conservadorismo, o tradicionalismo do Ceará está ligado à esquerda. Como é que explica esse fenômeno? Não vou nem falar em tradicionalismo, é reacionarismo mesmo, é pior ainda, mas vai. Não, é isso. Vamos falar um pouco da avaliação do Nordeste, agora que você tem os 9 governadores aí se identificando com esse campo de centro-esquerda, né? Que teve essa questão até do consórcio Nordeste aí, mas ao mesmo tempo essa reação, né? Eu vejo em quase todos os estados, né? Como é que você está vendo este momento político da articulação liberal-conservadora de verdade no Nordeste? Eu tive o privilégio, Aurélio, durante esses últimos 10 anos, de conhecer lideranças em todos os estados, né? Você na Bahia, Priscila, Rodrigo Rara, e aí vai descendo aí em Sergipe, o Saulo, o Lucas Sampaio, que tem feito um bom trabalho, o pessoal de Pernambuco, o pessoal de Alagoas, né? Adroado Cação, Expedito, uma turma histórica bem interessante, tem feito um trabalho legal lá, professor, inclusive o Adroado é professor do Mises hoje, turma de Pernambuco, do Frei Caneca, né? Lá no Alagoas nós vamos ter o Não Quebra a Janela, e também vai ter, não lembro agora o outro nome que foi colocado, e o Não Quebra a Janela, vai ter o Frei Caneca em Pernambuco. Na Paraíba nós tivemos vários grupos de estudos, inclusive a CEFEL com uma presença muito forte, aí Thaís Lucena, Marília Dantas, que faz parte do Livres hoje, no Rio Grande do Norte, o Arthur Dutra com o Coyote, com o grupo André Rebouças lá, que faz um trabalho muito legal também. Já no Ceará, o Dragão do Mar, o Clube Atlas, vários outros grupos de estudo que fazem um trabalho sensacional, de muita força, né, no Fortaleza, no Ceará há muito tempo. No Piauí você vai ter o grupo Heróis do Genipapo, que eu tive a honra de participar, em Juazeiro, no interior do Ceará, você vai ter vários grupos de estudo, em Iguatu você vai ter grupos de estudo, Juazeiro você vai ter, em Quixadá você vai ter, né, Juazeiro muito famoso, que é o Liga Acadêmica Padre Cícero. Lá no Piauí, o grupo dos Heróis do Genipapo, e no Maranhão, um grupo muito forte aí, comandado pelo Lorival Filho, querido amigo. Amigo em comum. Tanto de conservadores como liberais, né? Todos com o intuito de defender menos Estado, mais liberdade, né? E mais possibilidades para a nossa região. A região Nordeste tem um problema sério, que a política é dominada historicamente por mesmos grupos, né? Seja em Salvador, que vai ter o grupo, os 3 maiores estados, né? Com 3 maiores populações, Salvador, Pernambuco e Ceará, né? Bahia, Pernambuco e Ceará. A Bahia vai ter como característica ser comandada pelo ACM, pela família, hoje Salvador, muito controlada pela família Magalhães, já foi o estado todo, e os restos do estado dominado pelo PT. Situação parecida em Pernambuco, que você vai ter os campos, né, e a turma, né, os seus satélites aí ligados a isso. No Ceará, mesma situação com os Ferreira Gomes, que há tanto tempo dominam a política cearense, estão há 14 anos já no governo do estado, há 8 anos na prefeitura, domina a prefeitura de Sobral, dominam diversas prefeituras pelo estado, mas eles têm características em comum, né, Aurélio? Eles são extremamente, são de esquerda, reacionária, estatista, muito fã do Estado grande, muito fã de ocupar esse espaço todo, muito pouco afeita, são todos muito pouco afeitos à ideia de oposição, né? Todos e têm por pretensão esmagar a oposição, não admitem a crítica, o contraponto.
uma característica de boas democracias liberais, são exatamente você ter uma oposição muito clara funcionando e acontecendo. Então, esses estados, enfim, não têm uma oposição organizada, digamos assim. Hoje ela ainda é muito desorganizada, mas surgem lideranças políticas em alguns estados. Eu no Ceará, você tem Priscila aí em Pernambuco, aí na Bahia, principalmente. Acho que são dois nomes que foram fortes, foram muito bem na eleição para deputado federal, apesar da dificuldade de tão poucos candidatos conseguir, né, chegar à eleição. É, né, quase impossível, na realidade, o local que a gente teve de tão poucos candidatos. Mas essa próxima eleição se apresenta como um momento muito bom, né? Porque eu acho que as ideias, como o Tommy Fischer falou muito bem para o Hayek lá atrás, né? Em que ele chegou para o Hayek e disse, né? Porque o Tommy Fischer queria mudar o plano, o Jair para a política, o Hayek disse, tem que mudar as ideias primeiro, né? Tem que dar esse passo de mudar as ideias primeiro, porque se não mudar as ideias, a gente não vai conseguir mudar a realidade. Eu acho que hoje nós temos uma massa crítica, Aurélio, muito mais forte que já tivemos no passado. Temos uma condição muito mais real para conseguir virar num futuro próximo. Acredito piamente nisso. Eu até digo assim, na Bahia, eu tenho uma frase que eu digo que na Bahia a política é ecumênica, né? Ela sempre foi ecumênica. Tirando um breve intervalo aí, nos tempos mais radicais de ACM, todo mundo se entende, senta na mesma mesa, acaba tendo um pedaço para cada um e todo mundo se resolve, né? Esse acerto, esse arranjo. Acho que isso se repete também em alguns estados, a gente vê no Ceará, às vezes, certos estão brigando num dia, no outro dia já estão sentados na mesma mesa. Sim, agora parece que o Tasso Gereissati, que era o grupo político anterior ao Ferreira Gomes, né, um cara, infelizmente, um senador que eu tenho algum respeito ainda, mas que está se juntando com o que há de pior da política local, que são os Ferreira Gomes, que um dia já foram pupilos dele e os traíram. Exatamente. Lá atrás. Quem fez o Ciro governador pela primeira vez foi o Tasso. Sem nenhuma dúvida. Né? Sem nenhuma dúvida. Quem tornou o Ciro um player político foi o Tasso Gereissati. E o Ciro traiu o Tasso lá atrás, e mesmo assim hoje o Tasso se junta ao Ciro muito preocupado com a próxima eleição, Aurélio, que vai ser só uma vaga. Essa vaga hoje é do Tasso para senador e ele quer ir para a reeleição, que enfim provavelmente será traído novamente. Ele quer uma cadeira vitalícia do Senado, né? Fala em cadeira vitalícia, vamos falar um pouco da novidade incrível, né, que tem, e da resistência a essa novidade, que é a bancada do Novo na Câmara Federal, né? É uma bancada, realmente, tenho amigos lá já tive com o Paulo Ganimi, mas o Marcel Van Hatten é um amigo de longa data, a gente tem conversado muito, então queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência da bancada e como essa resistência que a bancada está sofrendo dentro da Câmara. A experiência foi sensacional, né? Porque eu fui montar uma liderança, que é um órgão partidário de elite na casa, né? Os órgãos que você não orienta aí o Ganimi, que é o líder atual, ou o Marcel, que é o líder anterior. Você orienta a bancada, né? Não como pensa o Gilson, como pensa o Lucas Gonzalez. Você orienta a bancada como todo, como a bancada pensa, qual a orientação do Novo. E eu fui chamado para ter o alinhamento relacionado à base liberal e à base dos princípios e valores do partido. Eu acho que mais legal não é a resistência relacionada à questão a questão do Novo. Na verdade, o Novo é uma pedra no sapato dos outros partidos. É isso. O que eu tenho visto é isso. Essa é a grande graça. Esse embate, o pessoal quer saber, não, peraí, esse pessoal do Novo aí quer coisa que a gente não pode aceitar, não é típico, é uma novidade completa dentro da Câmara Federal, né? Exato. E essa é a grande novidade, porque você quebra a perspectiva de mais do mesmo, né? É uma bancada que tem uma vantagem de dar muito exemplo, é uma bancada que gasta menos e faz muito mais, é muito responsável, muito presente nas votações, é muito técnica, né? Então era muito comum eu estar dentro das votações como diretor legislativo da bancada e inclusive tem uma sessão que é a sessão do Congresso Nacional, que é a sessão em que se reúne a Câmara e o Senado. A sessão existe desde 1824, na Constituição de 1824, mas o que era chamado de Assembleia Geral, não de Congresso Nacional, que trouxe essa perspectiva.
Então, dentro dessa ideia, nessa sessão do Congresso, Aurélio, a gente tem uma votação que é tipo uma ficha online, que você cadastra, tem que levar pré-pronta essa ficha. A gente sempre levou 20 fichas, né? E nunca voltou com nenhuma, porque sempre outros parlamentares votavam exatamente como a gente votava. Então isso era muito legal e mostra a parte técnica e a qualidade técnica da bancada, que é muito elogiada mesmo com pouco tempo. Eu vi que em algumas votações importantes que eu acompanhei, inclusive, você sabe que eu estou sempre no Facebook fazendo a resenha das votações importantes, né? A coisa que o pessoal mais gosta no meu Facebook é a resenha das votações importantes. Como aquela questão das emendas e tal, das emendas parlamentares e tantas outras. O Novo ficou numa posição bastante minoritária, né, enfrentando a grande política, o Centrão, essa coisa toda, e a Centrão e a esquerda de um lado, o Novo do outro. Mas alguns deputados de vários partidos, aí você tem o Príncipe lá, o Luiz Felipe, né, e tantos outros, que acompanharam o Novo, né? Isso é uma coisa interessante. Você diria assim, o Novo tem uma bancada pequena, mas quantos deputados você acha que você está agregando, flutuando nessa ideia liberal de você não inchar mais o Estado, de manter o teto, de ter responsabilidade fiscal, de ter toda essa, de ter um controle maior sobre do gasto público, uma melhor utilização do gasto público, que isso tudo são princípios que o Novo tem defendido. Qual é essa bancada agregada, como é que ela varia e como é que ela funciona? Vamos pro primeiro ponto. Tem mais ou menos uns 15 deputados que vão estar nessa situação, né? Que vão estar na mesma pegada na mesma pegada do Novo. Aí você vai ter que votam normalmente com a gente, né? Kim Kataguiri, Paulo Eduardo Martins, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a Carol Detone e pontualmente outros que nem parecem tão alinhados, como tem um Júnior, eu não vou lembrar o sobrenome, mas é um deputado federal de Minas Gerais, Júnior alguma coisa, que eu não vou lembrar o nome. Júnior Amaral, Cabo Júnior Amaral. Foi eleito com esse nome, depois mudou o nome político dele. Mas era o Cabo Júnior Amaral, que sempre vota com a gente. Outros deputados são comuns em votações esparsas, ligarem e quererem votar com a gente para não apanharem da sua base. Não é muito comum isso acontecer. Sim. Tipo, os caras não são alinhados não, mas a base dele é. Então ele precisa votar com a gente de forma mais alinhada para que ele não apanhe da base dele. Então, se você tem uma característica de 15 a 20 deputados, né, Bia Kicis também costuma votar com a gente, igual alguns deputados do PSL, né, o ala louca não vota com a gente, mas a ala que o Bolsonaro elegeu, de mãe de maluco, não vota com a gente, mas parte dessa ala, a ala mais normal, ela vota com a gente, né, ela vota com a gente normalmente e pergunta, questiona, quer saber por que a gente está votando daquela forma, quer entender, entendeu? Nós sempre tentamos trocar figurinhas aí de informação, por que a gente vai votar daquela forma, como a gente vai votar, e tem sido bem legal, Aurélio, essa relação, esse dia a dia com esses parlamentares, porque a gente consegue influenciar não só os nossos 8 parlamentares, que costumam votar de forma muito alinhada, né? A bancada do Novo liberou pouquíssimas vezes, não tanto de voto em relação aos outros partidos, né? Até eu ter saído, tínhamos liberado 3 vezes, liberar algumas vezes mais depois que eu saí, mas até eu ter saído nós só tínhamos liberado 3 vezes a bancada, o que é algo muito positivo, muito bom, porque mostra o alinhamento, claro, dentro da bancada e a tranquilidade que a bancada tem. Obviamente que dentro da bancada você vai ter discordâncias pontuais, mas em geral os deputados votam muito juntos. Uma questão que eu entrevistei o Gabriel Venturoli esses dias, fiz a conversa com o Gabriel aqui, você conhece bem o Gabriel Venturoli, né? Esposo da Priscila. Foi presidente do Novo aqui na Bahia por algum tempo, né? Foi o primeiro presidente do Novo dentro da organização, já do diretório, né? E a gente estava debatendo, não, vou fazer uma pergunta difícil, que é essa questão que você vê às vezes alguns conflitos dentro do Novo entre uma posição liberal e uma posição liberal com alguns valores conservadores. Como é que você vê isso dentro do Novo Nacional hoje? Basicamente eu acho que o Novo ele tem uma grande vantagem. Primeiro, ele tem regras claras em relação a essa situação. Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, dentro dessa ideia do funcionamento
do funcionamento da rede, clara, do dia a dia, claro, que a gente tem nessa situação, a gente vai ter algumas regras de costume que são liberadas. Então, eu, por exemplo, sou um liberal, entendo que eu sou contrário ao aborto, que eu defendo a vida, a liberdade e a propriedade, mas pode ser que dentro do novo tenha pessoas que defendam isso. Ou vai ter gente que defende liberação das drogas, eu, por exemplo, defendo, né, que as drogas sejam liberadas para isso, desde que haja, obviamente, uma responsabilização de quem usa drogas, ou seja, se você vai usar drogas, você não tem direito, se você cometer um crime, sua pena é aumentada 10 vezes, né, se você cometer um ato de violência, né, e você usou isso, o sistema de saúde, você vai bancar ele. Então, eu defendo com essas restrições, né, liberdade com a responsabilidade disso. Então, dentro desse ensejo, dentro dessa ideia, eu acho que o Novo tem possibilidade de receber liberais, né? Dentro do liberalismo, o tal dos left lib, dos liberais mesmo, dos right lib, né? Os sociais liberais, essa pleia de ideias liberais, que ela não é única, assim como ele também entende a perspectiva muito clara de receber conservadores. Não vejo nenhum mal em relação a isso. Para mim, a diferença que eu cheguei à conclusão, depois de muita conversa com o meu amigo Bruno Gachagin, da principal diferença entre conservadores nosso amigo. É grande amigo. Amigo né? meu, que ele vai longa ter, data. Sim. Que ele vai ter como norte, né? Como norte, eu vou ter como norte a ideia de liberdade. Né? Minha bússola norte vai ser liberdade. O Bruno vai até chegar a essa liberdade, mas por outro caminho. Entendeu? Por valores, sim, princípios anteriores. Eu vou por norte. Então, essa é a minha diferença em termos de análise. Eu gosto muito dessa diferença, que eu acho que facilita entender por que eu sou liberal. Não, eu particularmente, viu, eu não sou filiado. Claro que já apoiei muitos candidatos novos, apoiei o candidato novo agora na eleição, na última eleição, tendo a apoiar novamente agora. Mas eu entendo o seguinte, Rodrigo, que eu tenho uma visão um pouco mais conservadora. Mas eu entendo que o Novo, olhando de fora, assim, ele tem que manter essa amplitude, ou seja, ser capaz de abrigar o liberal conservador e o liberal mais liberal, mais na linha do Kim, por exemplo, né? Que você disse que é um deputado que tem agregado e tal. Porque senão fica muito pequeno o projeto, né? O projeto fica muito limitado. E ainda mais agora que você tem um governo de Estado. Falar em governo de Estado, como é que está o nosso governo Zema? Eu tenho acompanhado alguma coisa, visto de longe, e até tenho entrevistado alguns mineiros, né? Estamos aí com a possibilidade de privatizar a Copasa, né? A CEMIG já se falou também. Como é que está como é que está a relação dele com a Assembleia Legislativa de Minas? Eu imagino que não seja um embate fácil. E como é que está o governo dele? Como é que vocês estão avaliando, assim, como é que a bancada vê, como é que você vê? Eu acho que o governo de Minas tem feito um trabalho sensacional, em especial no Covid. Agora ele deu baile, né? Sim. No Covid ele fez um trabalho espetacular no sentido de conseguir deixar muito claro, né, como é que ele vai tratar disso sem entrar na briga política, né? Sem entrar no Fla-Flu. Na questão do Fla-Flu político. Então ele é muito interessante. Eu acho assim, o governo de Minas é o governo mais Minas é um estado rico, mas o governo é muito pobre. O governo de Minas é o governo mais lascado do país, né? De longe, assim, o do Rio, o do Rio Grande do Sul e o de Minas Gerais, hoje sem qualquer dúvida são os estados a principal dificuldade que a gente tem hoje. Minas Gerais, em especial, certo, vem numa situação muito difícil. E depende muito do governo federal, desse pacto federativo maluco que a gente tem hoje, né? Essa base louca que a gente tem hoje. Então, dentro dessa condição, meu caro Aurélio, eu acho que ele fez um grande trabalho. Ele fez um trabalho forte de parceria com a iniciativa privada. Grande parte dos leitos foi comprado pela iniciativa privada. Os respiradores foram comprados na dívida que a empresa tinha relacionado a Brumadinho. Então, assim, ele teve uma solução muito inteligente, a forma que foi feita, o jeito que foi feito, a solução que ele trouxe. Então, foi muito inteligente a solução que ele fez. A empresa que devia a Minas Gerais um acordo para elas comprarem diretamente os respiradores, com isso seria mais efetivo, mais rápido e mais barato. A outra possibilidade, o hospital de campanha que foi feito, 85% dele foi puxado pela iniciativa privada. Então, essa pegada de fazer isso
muito rapidamente pela iniciativa privada, solucionar pela iniciativa privada foi demais, então você teve uma solução muito rápida para as pessoas em relação a isso. Só que Campo Grande está em atividade até hoje, né? Porque assim, nessa briga toda aí de usar o remédio, não usar o remédio, Minas Gerais está usando o remédio desde janeiro. Então tem uma condição, o tal da hidroxicloroquina. Então tem uma tendência de menos casos, menos pessoas, o Estado tem usado muito bem, e as prefeituras não estão entrando na briga. Então essa coisa toda que está acontecendo, dá uma possibilidade muito maior de mostrar, no momento de crise, o que um bom governante pode fazer e entender claramente que a solução está na iniciativa privada e não no Estado. Sim, por exemplo, você estava entrevistando um amigo de Minas semana passada, e eles dizendo, não precisa privatizar a CEMIG e a Copasa porque elas vêm de boas gestões, estão aí dando lucro, né? Vamos desmistificar um pouco isso. O fato da estatal estar dando lucro não significa que ela tem que continuar sendo estatal, né, Rodrigo? A justificativa que foi dada lá atrás, né? A justificativa que foi dada lá atrás, essa situação, inclusive quando deu lucro agora dos estatais, disseram, vai ter uma situação das estatais darem lucro e isso aí vai pagar o fundo eleitoral. Ora, quando a estatal dá lucro, os políticos são beneficiados. Quando ela dá prejuízo, obviamente toda a população é prejudicada. E toda a população sendo prejudicada é exatamente o que acontece, porque nós todos pagamos a conta de algo que era para ser limitado, obviamente, para os seus investidores, né, para as pessoas que fazem um investimento nisso. Não poderia ser para todos. Essa questão sempre permeia o conflito. Como é que você está vendo agora essa questão? Acho que talvez a gente fica assim, por exemplo, se a gente pensar naquela época que você começou, 2012 e tal, né? Você tinha o que a gente chamaria de campo de liberal conservador, era um campo muito pequeno, muito restrito, e que não tinha lá muita briga, porque era muito pouca gente, né? A gente conhecia o nome de cada um. E depois o campo foi crescendo, e na eleição de 2018 ele se ampliou enormemente, tanto pela bancada do Novo, quanto por muitos que apoiaram Bolsonaro desde o primeiro turno, ou no segundo turno, né? Esse campo se ampliou. Mas a partir do início do governo, esse campo ele se divide muito, né? Aquele racha no PSL e outros rachas, você tem um fogo amigo cada vez maior. Você não teme um retorno da esquerda em função disso? O ponto, eu sigo defendendo o que eu sempre defendi. É muito engraçado o que tem acontecido comigo nessa situação que o pessoal se coloca dessa forma, né? Quando eu critico o Bolsonaro por coisas absurdas que ele faz, que diga essa reunião com o Centrão, que é um negócio aqui, para quem estava 1 ano e meio no Congresso, ridícula, tá? Ridícula, certo? Inclusive criticada fortemente por ele, a entrevista que ele deu na Jovem Pan, no Pânico, é muito clara para demonstrar o quão ridícula é essa atitude de estar alinhada ao Centrão. Aí me chamam de New Left. Eu me divirto, né? Porque me chamam de nova esquerda quando eu faço essa crítica. Que é uma crítica que ele mesmo fez, né? Na verdade, eu estou repetindo a crítica que ele fez com razão. A outra coisa que é muito engraçada, quando, por exemplo, eu quero que um remédio seja usado pelos mais pobres, como é o caso da hidroxicloroquina, como protocolo para que os mais pobres, já que os mais ricos estão usando, tá? Todos os mais ricos estão usando. Quem pode usa o remédio, né? E a ideia é que os mais pobres tenham o mesmo acesso para os mais ricos fazerem o remédio. Nessa hora eu sou chamado de bolsominion. É muito engraçado essa situação, muito complicada essa situação para falar sobre isso, para tratar sobre essa ideia. Entendeu? Porque assim, na hora que eu critico é isso, na hora que eu critico é outra coisa. Eu continuo sendo o que eu sempre fui. Um liberal, defendendo as ideias de liberdade, e constituir defendendo essas ideias. Muito preocupado com as ideias e muito pouco preocupado com as pessoas. Né? Eu acho que são as ideias que movem o mundo, são elas que têm essa situação e são elas que a gente vai ter essa condição de fazer isso acontecer. Não são as pessoas. O pessoal tem uma mania de achar salvadores da pátria, e salvadores da pátria não existe. O que muda o mundo, a possibilidade, são ideias. Eu acho que essa é a grande graça. Dentro do campo liberal, nós nunca tivemos um Ministério da Economia tão
estão alinhados, no geral, né? A equipe toda, o Adolfo, que é nosso amigo em comum, o Paulo Guedes, né? E o Adolfo deu entrevistas essa semana passada, até tenho de vez em quando conversado com ele, e dizendo que nós vamos para as reformas agora. Esse acerto com o Centrão não é para viabilizar isso, nós não precisamos dar esse passo para viabilizar as reformas, porque nós precisamos da reforma. Eu acho que isso aí não há a menor dúvida. Nós passamos uma reforma previdenciária, que era uma reforma muito mais difícil que as demais reformas, sem precisar disso. Qual é a lógica? Na realidade, a questão do análise com o Centrão não está preocupada em reforma. Pode até ser que a decorrência não intencional seja essa, mas está muito mais preocupada com o impeachment, né? Pela situação de coisas que podem ter acontecido. Essa foi a razão disso. Para mim não se justifica de maneira alguma. Nós aprovamos uma reforma previdenciária com nível de pressão muito maior, condição muito maior, sem precisar de saneamento com o Centrão. Uma das coisas que eu falo sobre o governo, meu caro Aurélio, é exatamente que ele bate cabeça. Se você for no próprio Ministério da Economia, que é um ótimo ministério, se você for na Receita vai ter opinião, se você for na outra parte do Ministério vai ter outra opinião. Então, assim, é muito complicado isso, porque não é uma opinião comum, né? Na verdade, o Ministério da Economia hoje é um monstro gigantesco, né? Sim. É um negócio que é gigante hoje, e lá dentro dele tem várias opiniões, algumas bem conflitantes com as outras, né? Na verdade, ainda os liberais, tem liberais no governo, em posições de poder, mas ainda são muito minoria, mesmo no Ministério da Economia. Eu sou servidor do Ministério da Economia, eu sei bem como isso acontece, mas realmente eu sinto que um clima melhor para o liberal do que era em outros governos. Isso eu acho que você concorda. Sem dúvida, existem liberais, né? Pô, você ter Salim Matar como secretário de Desenvolvimento, Gianluca Lorenzon como secretário de Assuntos Competitivos, André Santa Cruz Ramos como presidente da DREI, Paulo Guedes como Ministério da Economia, Carlos da Costa como secretário de Competitividade, todos esses nomes que eu falei aqui são liberais. Alguns são anarcapitalistas. Gianluca Lorenzon é anarcapitalista, André Santa Cruz Ramos é anarcapitalista. Então, assim, e nosso amigo em comum, que é o Adolfo Saxida. E o Adolfo Saxida, que é um grande liberal, além do Wagner Lenhart, que é o secretário de Gestão, Paulo Ebel. Então, assim, tem nomes gigantes do liberalismo lá dentro. São nomes históricos, inclusive, né? Wagner é um nome histórico, Gianluca André Paulo Ebel Adolfo Saxida todo esse pessoal que está aí há muitos anos com a gente lutando por um país mais livre. O problema é que mudar a máquina é muito difícil. Sim. Não é algo simples. E mudar a máquina exige você ter alinhamento do ministro com o presidente, com o secretário. Então isso tudo tem que estar caminhando. E infelizmente o presidente não é liberal. Nunca foi. E uma coisa que se pensa muito, agora claro que a gente tem um momento de descida econômica, mas que não afetou nenhum fundamento da produtividade. Fundamentos que estão muito ruins, que a gente sabe, mas existe uma perspectiva de melhoria. Então há uma possibilidade de uma recuperação em V. Não sei se você está vendo uma recuperação em U ou uma recuperação em V nos indicadores da economia do PIB, né? Isso vai depender muito daqui para 2022, a gente pensando na próxima eleição nacional, do desempenho da economia. Ou você acha que não vai ser o fator decisivo? E também na questão da infraestrutura, né? Você teve algumas obras que você já tinha encaminhado, aproveitou, inaugurou, terminou, concluiu, que tem lá seu peso. Eu vejo lá em Sergipe o pessoal terminando a BR-101 lá, vai ter um peso eleitoral, você sabe que isso tem um peso eleitoral. E tem um peso na avaliação da população do que seja um governo e do que seja... porque, de qualquer maneira, com o ministério que você tem, bom, é o liberalismo que está sendo julgado, goste ou não, alinhe-se ou não o governo. Como é que você vê essas perspectivas? Como é que você está vendo... Eu acho que... Você fala das obras ou fala... Não, do PIB, das obras, voltar ao investimento. Como é que está isso? Vamos lá, eu não sei se a recuperação vai ser em V. Eu tenho dificuldade para entender se isso vai acontecer, porque o Brasil, diferente dos Estados Unidos, ainda tem vários problemas de demitir, de contratar, né? Tem mais dificuldade para isso. Nós vamos ter uma recuperação forte, acredito na recuperação forte, não sei se a recuperação vai ser em V. Como a expectativa estava muito boa para esse ano, eu não sei se isso vai acontecer no que vem. Torço para isso, né? Espero, torço, né? Eu tenho fé que isso aconteça, mas é difícil prever o que vai acontecer, né? Como um bom austríaco, a gente sempre tem muito cuidado em afirmar que algo vai acontecer ou que vai acontecer dessa forma. Mas eu acho que há uma boa projeção para isso, né? Esse ano já é perdido, né?
já pode ir para culatra, mas a Bolsa hoje fletou aí com 100 mil pontos, né? Bateu quase 100 mil pontos, 99.377. Então é um número muito esperançoso, mas a Bolsa, 937. A Bolsa mas a Bolsa hoje é dia. Não trabalha com o presente, trabalha com o futuro, né? Isso, a Bolsa está pensando no ano que vem. Ela já precificou esse ano que é porrada, que é prejuízo, já deu esse ano por perdido e está pensando no ano que vem. A realidade é essa. No ano que vem, então, ela tem uma ótima estimativa. Como o mercado é difícil brigar, 98.937 pontos, desculpa. Como é difícil brigar com o mercado, né? Chegou até 99.200 pontos hoje. Como é difícil brigar com o mercado, a tendência é que suba. Talvez não com o otimismo que a Bolsa está tendo, mas com a possibilidade real de crescimento. Eu acho que isso vai acontecer. Mas não sei se vai ser em V, né? Que é a coisa de descer lá embaixo e subir de uma vez. Talvez uma coisa mais em U, mas um pouco mais lenta, porque ainda há um risco muito grande de novos fechamentos, né? De abrir, a insegurança jurídica sobre o que vai acontecer, a insegurança do mercado sobre o que vai acontecer, acaba, obviamente, estimulando investimentos, possibilidades, né? Grandes investimentos, principalmente, para saber quais são os passos. Você que é empresário agora, você não sabe se você vai ou se você volta, né? Qual é o risco que você vai correr? Você não tem esse cálculo. Porque, assim, se for só o risco calculado da sua operação, de como você opera, era tranquilo, mas o risco hoje é decorrente se você vai poder vender ou não, se você vai poder ofertar um serviço ou não. Então isso é muito difícil para quem vai estar lá. Ao mesmo tempo, nós temos um dólar absurdamente alto, hoje no dia 6 de maio, a 5,35, um número absurdamente alto, né, o valor maior de 5 de março, que o governo vem destruindo o poder de compra da moeda, vem destruindo a nossa moeda em relação a moedas paradas no Brasil, com esses juros aí que eles baixaram, né, no sentido de estimular a economia, mas isso é um erro, né, absurdo, e isso nós estamos perdendo o valor de mercado tremendo do nosso dinheiro, né, que é outro problema de insegurança. Se eu não sei se o dólar vai valer 5, 6, 4, como é que eu vou investir no Brasil, eu investidor externo, se eu não sei como é que minha moeda vai valer daqui para frente? Então é complicado, é muito incerto essa possibilidade. A volatilidade do dólar tem sido algo absurdo em relação a volatilidade do real, na verdade, em relação ao dólar, tem sido absurdo, e isso é feito por péssimas políticas de gente que eu acredito que não tem o que está fazendo. É isso que me chateia mais, entendeu? Você vê crítica minha, do Urwit, do Hélio, do Leandro Rossi, sobre esse tipo de situação, porque os dólares, como o nosso juros está muito baixo, os dólares estão fugindo do Brasil e o nosso valor de mercado está muito alto. Mesmo a gente tendo uma reserva bem alta hoje, nada é feito com relação a essa reserva. Então, assim, não vai ser feito nada, porque o Paulo Guedes disse que quando chegasse a 5 ele vendia, né? Nada disso até agora. Então, assim, ninguém vê o que foi feito aqui. Assim, nós temos uma boa retórica liberal do Ministério da Economia, mas ainda pouca coisa a ser mostrada. Quem mostrou alguma coisa boa foi a Lei de Liberdade Econômica, mudanças na DREI e a Secretaria de Investimento do Salim, que tem conseguido vender as subsidiárias, né? Mas empresas principais nós dependemos do Congresso. Então, eu espero que pelo menos o preço pago por estar com o Centrão seja, né, que a gente consiga a privatização dessas estatais. E que tem que ter a vontade também, né? Teve a famosa conversa gravada aquela, que vamos vender o Banco do Brasil, o próprio presidente do Banco do Brasil propondo que tinha que vender o Banco do Brasil, um banco que não faz menor sentido ser estatal. O governo federal tendo tantos bancos, né? Tem Caixa, tem... Eu tenho uma opinião clara que não tem nenhuma empresa que deveria ser estatal. Não, lógico, eu também tenho essa opinião. Nós somos dois. Eu quero dizer que, poxa, pelo menos o Banco do Brasil, que já é um banco de economia mista, já tem acionistas privados, eu geralmente compro ações do Banco do Brasil porque elas são muito baratas, né? Em relação ao lucro que acaba dando, elas são baratíssimas. Para ser minoritário é ótimo. Inclusive, você sabe, né, já aconteceu, o Banco do Brasil teve situações de ficar meio quebrado, o governo Fernando Henrique, e o governo foi lá e salvou os minoritários, né, salvou o banco, e aí os minoritários se deram bem. O que é uma transferência de renda do Estado para investidores privados. Né? Mas não existe almoço grátis, né? Alguém está sempre pagando a conta. Sim, alguém está pagando. O Banco Nordeste dá lucro também, é bom ser minoritário do Banco Nordeste. Porque toda a dívida é securitizada, tudo que ele empresta é securitizado, o que é um absurdo, né? Se é para securitiza o banco privado, não tem por que ser um banco estatal, né? Esse problema de fomento, né?
Aliás, não deveria existir também, né, esse fomento subsidiado, que é o grande problema. O BNDES não se livra da carteira, aquela coisa. Por que o BNDES tem carteira de ações? É uma coisa que é tráfico de influência. Tá, você vai dizendo, não, o pessoal é técnico lá. Sim, mas quem garante? Fica chato essa coisa de... isso aí tem uma chance, você vê uma chance de destravar neste governo ainda? A economia que você fala? Não, esses absurdos de ter banco estatal, de excesso de banco estatal, eu torço para carteira, eu torço para que... Como é que está isso? Como é que é a negociação disso? Como é que a bancada... Eu sei que a bancada nova tem uma posição fortíssima em relação a isso, mas está encontrando ressonância no governo? Ou dentro do Congresso também? O governo fala que quer, tem interesse em querer, mas isso é contraditório ao Centrão, né? O Centrão trabalha muito com cargos. Quanto mais estatais, mais cargos. Essa é a coisa estranha, entendeu, Aurélio? Então, assim, eles privatizarem as estatais é um tiro no pé deles próprios. Principalmente a Eletrobras, né? A Eletrobras é famosa por Furnas, Eletronorte, Chesf, é uma festa. Você pode ir em todas, Você for na Casa da Moeda, vai ter. Se você for na Eletrobras, vai ter. Se você for na Infraero, vai ter. Cada qual vai ter sua boquinha em determinado local, e isso, infelizmente, voltou, né? Tinha de melhorado com o Bolsonaro e voltou a acontecer. Então, é teoria dos jogos. Eles privatizarem a estatal, é meio deles perderem o controle desses cargos, né? Então, assim, por isso que eu critico tanto essa parceria aí colocada, entendeu? E essa parceria já cobrou preço de ministério, né? Já cobrou preço de ministério para a criação do Ministério das Comunicações, para um cara que é do Centrão, do partido de Gilberto Kassab, já denunciado no Supremo Tribunal Federal, denúncia já recebida para ex-governador de São Paulo para isso. Então, assim, não é uma galera que você vai dizer assim, que legal, né? Que bom estar aliado com eles, né? Então, assim, por isso que eu não vejo com tão bons olhos isso. Mas, assim, eu, ao contrário, espero, né, sinceramente, que a gente comece a ver esses bancos, esses estatais, aí, dificilmente os grandes players, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, devem ser privatizados nessa gestão. Mas eu espero, a gente está com a perspectiva de Correios e Eletrobras, né? Correios e Eletrobras é uma promessa, os dois, e seria já um avanço significativo, né? Se você ter Correios e Eletrobras privatizados. É isso. Então, assim, é fácil. Eu acredito que há um avanço da janela de Overton em relação a esse tipo de situação, na privatização e essa possibilidade, mas ainda não é o que a gente gostaria, nem a forma do que a gente gostaria ainda, né? Para mim, eu privatizava era tudo, se fosse possível. Bom, essa questão do câmbio você tocou aí, é interessante, né? Para você que é do Mises, né? O Instituto Mises sempre tocou muito nessa questão, né? Você artificializa, você usa instrumentos, porque você tem um câmbio flutuante, beleza, tá? Ele flutua, o mercado é mais ou menos livre, mas o Banco Central opera, a gente sabe disso, né? E tem essa questão da reserva, que ela é mantida alta para evitar que o câmbio aprecie demais, né? Porque a situação do câmbio depreciado, para um país que tem problemas sérios de produtividade, ele acaba mascarando esse problema da produtividade. Que eu adoraria posicionasse sobre isso. Eu adoraria que o nosso câmbio fosse flutuante, certo? É isso que eu adoraria. Assim, entendeu? Ele é flutuante em teoria, né? Em teoria ele é. Entendeu? Seria ótimo que ele fosse flutuante. Não é? Nosso câmbio é sujo pra cacete, né? Todo meio, todo swap cambial aí é feito direto exatamente para equilibrar o câmbio no interesse que se tem em relação a isso. Esse é o problema sério que nós temos. E para não vender reserva, né? O swap é para evitar a venda de reserva também. Pois é, mas é para manter o câmbio, teoricamente é para manter o câmbio estável, né? Então, assim, a justificativa, inclusive, muitas vezes da swap cambial é fazer isso, é interferir no câmbio para manter o câmbio numa situação mais estável. Entendeu? Então e as reservas servem para isso, teoricamente, né? Sim. E essa ideia é o seguinte: ou o governo controla preço, né? Infelizmente, nós controlamos vários preços. O Banco Central controla dois preços: ou controla juros, ou controla câmbio. Hoje controla juros. E a situação dos juros acaba dando uma decorrência clara no câmbio. Se eu tenho juros baixos, eu tenho menos interesse em deixar dinheiro de países mais ricos aqui, né? Porque, obviamente, não tem carry trade, né?
Oi? Não tem o carry trade, né? Eu não sei, eu sou ruim de pronunciar inglês. Exatamente. É. Esse dinheiro é mal remunerado. Como esse dinheiro é mal remunerado, a gente tem uma série de problemas com relação a isso. Então, essa é uma consequência muito dura pro Brasil. Entendeu? E assim, eu estou falando de gente que entende. Roberto Campos Neto, Paulo Guedes, Adolfo Saxida, eles sabem disso. Entendeu? Sim. Assim, eu me preocupo com essa decisão e essa esculhambação que você vê hoje na moeda brasileira. Vamos falar agora de mentalidades. Você acha que nós evoluímos nos últimos anos? Eu acho que a gente evoluiu, né, de 10 anos para cá, em relação a conversar com a população, população em geral, o brasileiro comum que não entende nem como é que funciona esse processo dos mercados, como é que funciona o controle de empresas e tudo, os fundamentos da produtividade. Como é que você vê esse processo? Você acha que a gente evoluiu, que a gente avançou nisso e até que ponto? Ou o brasileiro continua estatista, continua esperando do Estado? Não, avançamos absurdamente, olha, absurdamente. Hoje há um mercado, né, de ideias, inclusive mercado de ideias, mercado político gigantesco hoje com relação ao que nós temos na realidade hoje. Então, assim, há um mercado enorme em relação às ideias liberais. Seja político, seja econômico, né? Se vende produtos hoje dentro desse nicho aí, liberal conservador muito forte, né? Você tem players importantes, o MIS é um player muito importante, né? Você vai ter um time de futebol hoje muito mais bem formado, muito maior do que a gente no passado. Não tenho dúvida disso. A janela de Overton avançou absurdamente sobre a situação que a gente tem hoje. Então, assim, a gente está gigante em relação ao que a gente era 10 anos atrás. Né? As pessoas perguntam por que eu sou otimista. Eu disse, olha, quando eu comecei a defender essa ideia, só tinha eu e mais ninguém no Nordeste. Eu achava que só era eu, liberal do Nordeste. Hoje é uma base gigante na região, ainda muito estatista. Mas nós estamos mudando, né? O cenário de ideias muda, a tal da janela de Overton, ela caminha. Ela sai de uma ideia que é impossível até uma ideia que é necessária. Então nós estamos caminhando. Essa ideia hoje é popular, né? Em vários locais ela é muito popular, alguns locais ela é sensata. Hoje os liberais, eu falo por mim, né? Eu falo por mim. Hoje os liberais do Ceará são ouvidos para qualquer coisa que é feita, né? O que é colocado, como é que é colocado, a forma que é colocado. Então a gente vai ter uma situação clara sobre isso. Então, assim, essa é a grande graça, entendeu? Sobre essa possibilidade, sobre como é que vai ficar e sobre como é que a gente trata disso. Eu acho que a mudança de perspectiva do cenário político é fantástica no Brasil. Tenho certeza disso, né? Que a gente não vai parar de crescer, porque diferente das outras gerações do movimento liberal, e eu gosto muito da história do Brasil, né? Inclusive dei um curso agora sobre a história das constituições, que eu fui falando sobre cada momento constitucional e o momento histórico, político e jurídico do Brasil. Nós tivemos movimento liberal no Império, na década de 80, que morre quando o Collor é eleito. Exatamente porque o pessoal acha que o Collor era liberal e toca. E só ressurge em 2007. A diferença das outras duas gerações para essa é que essa geração atual, ela é de baixo para cima. Nós temos uma meninada gigante, né, forçando, empurrando a janela. Então essa é a grande graça do movimento liberal nesse tempo que a gente tem agora. Essa é a vantagem que se coloca. Bom, estava conversando, você sabe que eu converso muito com a esquerda, né? Porque eu também fui conselheiro estadual de cultura aqui na Bahia durante 8 anos. Né? Esse campo da cultura é bastante povoado pelo pensamento de esquerda, principalmente na questão identitária. E aí, conversando com um amigo esses dias, eu também faço conversas e tal, mas em off, ele me dizendo, olha, na questão econômica eu estou quase com você, eu estou na questão identitária, eu sou bem esquerda, bem progressista, mas na questão econômica eu estou quase concordando com você. A gente viu em Portugal também, né, o próprio PS português, eu conversei com economistas do PS português, que fizeram avanços liberais. A reforma da Previdência de Portugal, feita no governo de Sócrates, foi muito mais ampla e mais austera até do que a que a gente fez aqui ano passado. Eles pagam 1/3 do salário mínimo como pensão base, né? Que aqui nós mantivemos no patamar do salário mínimo. Esses avanços existem, então acontece mas maior do que era. Eu quero pegar, Rodrigo, essa questão identitária. Nos Estados Unidos, o Mike Lyra tem essa avaliação, e eu acho que também isso vale para o Reino Unido, vale para lugares da Europa. O fato da esquerda ter meio deixado de lado essa questão
do marxismo, da luta de classes, da mais-valia, até porque ele perdeu a base trabalhadora, né? Passou para o identitarismo, que é um individualismo, não deixa de ser, e que isso está fazendo eles perder a eleição. Mas esse abraço do identitarismo, quer dizer, esse sequestro, não, se você é negro, você tem que estar com a esquerda porque nós defendemos você. Se você é mulher, nós defendemos você. Essa estratégia, como é que você vê? Porque eles têm avançado nisso, né? Não sei se eles têm avançado, eles têm insistido nisso. Isso provoca um efeito reativo também. Como é que você vê isso? Eu penso o seguinte, estou falando da esquerda no Brasil, né? A esquerda no Brasil ela tem um problema sério que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Lulismo. Gigante. Né? Porque ele atrapalha qualquer renovação, qualquer possibilidade, qualquer novas ideias e fica, obviamente, sendo ele o líder messiânico do lado da esquerda e isso lasca qualquer nova renovação da esquerda. Então, de cara, é difícil eles conseguirem entender que o capitalismo funciona e defender isso claramente como um avanço de vários partidos trabalhistas que existem pelo país. Então, eu acho que essa é a graça que a gente tem nesse momento que se coloca. Mas o cirismo não está se opondo agora com essas críticas do Ciro ao Lula? E me parece que o Ciro está defendendo uma plataforma de muito maior intervenção do Estado, de muito maior estatismo do que o próprio Lula. O Ciro vai ter força no Nordeste, força no Ceará, tem pouquíssima força fora, entendeu? Assim, o Ciro vai ter os tal 11% que ele sempre teve. E vai se colocar tomara. O Ciro não é conhecido como sardinha, segundo a planilha da Odebrecht, à toa. Ele morre pela boca, sempre morreu pela boca. Continuará morrendo pela boca, entendeu? Eu acho que essa é uma situação completamente absurda de achar que o Ciro é um player. Não é um player. Na verdade, o Ciro deveria fazer o que prometeu ter feito na eleição passada. Devia ter falado para ele que se o Bolsonaro ganhar seria chorar, ia se retirar da política. Foi exatamente o que ele disse. Ele fez essa querida promessa que a gente até acreditou, ficou feliz, não cumpriu a promessa. Gente como esse senhor não cumpre promessa para nada, então não adianta, entendeu? Das maiores desgraças que o Ceará já produziu é a família Ferreira Gomes. Então, assim, dentro dessa ideia, dessa perspectiva, Aurélio, eu não vejo a esquerda como uma questão de renovação. O meu medo é porque coisas que eram criticadas aí pela direita bolsonarista, que eram defendidas, como o combate à corrupção, como essa coisa de se juntar com o Centrão, isso meio que está se perdendo. E é muito estranho essa coisa de justificar isso. Não tem justificativa para isso. É muito ruim, né, de fato. Então, acho que há uma ideia, na minha visão, há um caminho muito fácil, muito interessante para os liberais. Né? Os liberais podem se tiverem um candidato a presidente aqui, infelizmente, né? Que consiga capturar as ideias e conseguir vender isso muito bem. O Zema pode ser uma opção boa num futuro próximo para isso, para 2026, provavelmente. Terá uma chance real para isso. Eu acho que tem uma caminhada bem interessante a ser feita. Você acha que o Sérgio Moro é liberal em economia? Ele nunca se manifestou. Não, nunca foi. Nunca foi. Não, o Bolsonaro é mais liberal do que o Sérgio Moro. É? Porque ele não fala disso, né? Nunca falou disso. Bolsonaro é mais liberal que o Sérgio Moro. Eu não acho que o Bolsonaro é liberal, mas o Bolsonaro defende mais o livre mercado que o Sérgio Moro. Sim, isso eu tenho visto, realmente, porque ele não se manifesta. Né? Então cara, ele não sabe, ele não entende, eu acho. Ele nunca estudou, nunca leu, nunca teve base com isso, acaba tendo como grande parte do que é o direito, Aurélio, é muito estatista, né? O direito da esquerda, né? O direito é estatista, né? O direito brasileiro, né? Infelizmente. Ele tem a coisa de querer um Estado grande para querer ter muito emprego para fazer concurso. Essa é a razão, os incentivos que se colocam. E o corporativismo terrível, né? O nosso judiciário custa uma fortuna e é completamente ineficiente. Né? Tem três você que é da área de direito sabe disso. Tem três corporativismos que eu acho muito, muito ruim no Brasil. Corporativismo como um todo, mas os três piores para mim são os policiais, que são violentos quando discordam deles, o corporativismo dos médicos, esse é horrível, e o do judiciário. Esses três são bem ruins. O corporativismo dos médicos conseguiu suspender a criação de novos cursos de medicina, né? O que me parece é uma coisa
do outro mundo. Tem vários horrorosos. É. Tem vários. Como é que está o teto de gastos? Se fala muito disso, o Ministério da Economia tem falado em manter o teto de gastos. Você acredita na manutenção do teto de gastos? Está mantido, até agora eu espero que sim, né? Você tem essa perspectiva, né? Porque eu acho que quebraria, né? Quebraria até a confiança, né? Se você mexesse nisso agora. Eu espero que sim, que tenha uma situação real. Até agora se mantém, mesmo que está acontecendo. Há uma pressão muito clara de não acabar com ele, porque ele, obviamente, melhorou a condição que a gente tem hoje, né? Essa nossa condição poderia ser muito pior se não houvesse o teto de gastos, né? Então, acho que positivo. Acho que se mantém, não tem por que mudar, não. Espero que as reformas aí, PEC do Pacto Federativo, PEC da desindexação, desoneração, sejam feitos, né, os 3D que você já falou. Espero que o PEC dos fundos seja aprovado, que esses 3 estão no Senado. Espero que a reforma administrativa seja finalmente mandada pelo governo Bolsonaro, para que a gente consiga avançar na Câmara, né? Tudo isso aí depende do governo. Então, espero que isso aconteça para que a gente consiga avançar em reformas tão necessárias para o país. Bom, vamos falar você falou em pacto federativo e em reformas. Tem a questão da reforma tributária, né, que eu tenho até medo dela, porque eu tenho medo que piore a situação. Você olha, quem que vai ceder, é mais fácil alguém querer mais tributos. Mas você sabe que eu escrevi a História do Brasil Vira-Lata, relancei agora com um capítulo sobre a história da economia. E uma coisa que é interessante, que quando eu fiz toda essa análise econômica, passei anos pesquisando para poder fazer esse capítulo de história econômica, é que no início do Brasil, os municípios contribuíam com a União, contribuíam com o reino, né, depois do Império. O município não recebia nada, o município tinha que dar dinheiro. Se arrecadava, o município que arrecadava e o município que distribuía para a União. E isso foi equilibrando. No final do Império houve a distribuição mais ou menos equitativa de tributos a províncias, que na época eram províncias, municípios e União, e o Império, no caso. E depois com a República começou esse negócio de transferir dinheiros, tirou tributos, a responsabilidade tributária dos municípios e transferir dinheiro da União. Hoje você tem uma carga tributária municipal muito pequena em relação ao PIB, né? É ridícula se você comparar com a carga tributária estadual e federal. Qual é a posição da bancada do Novo, qual é a sua posição numa discussão de reforma tributária por essa questão federativa? Nós temos que voltar a ter capacidade ou vou continuar? Porque os municípios são pedintes hoje, né? No Império a gente tinha uma grande vantagem, né? A União era muito barata, né? Porque quando você é monarca, é dono das terras, você não precisa pedir dinheiro para os seus súditos, né? Essa é uma grande vantagem que a monarquia tem, que ela é proprietária, né? O Hope fala muito bem isso. Ainda mais a família Bragança, que era a grande proprietária. Mas assim, não cobrava tributos, né? O tributo direto no Brasil começou a ser cobrado só só a partir do golpe da República. Até lá. E mesmo assim muito pouco, Mesmo assim muito pouco. A efetividade depois de Getúlio. História com Getúlio, tudo, com aquele canária. Tá? Mas até o verdadeiro fascista, quando me chamam de fascista, eu adoro dizer que mostrar as declarações de Getúlio de apoio ao fascismo. Aquilo era um fascista, isso sim. Não, declarado. E a Constituição completamente absurda. Então, dentro dessa visão, o que eu penso primeiro tem que simplificar. Eu acho que essa é a busca inicial, né? Simplificar a forma de cobrança, simplificar como é cobrado o tributo no Brasil. Assim, se tivesse uma reforma inicial, sem dúvida que necessária antes de pensar em ter qualquer outra condição. Sim, mas você vê essa perspectiva no Congresso hoje ou acha que está mais para piorar do que para melhorar? Então, em geral, raramente melhora, né? Mas porque a questão fiscal não está equacionada. De modo algum, é um problema gigante do Brasil. Nós temos outras, na minha visão, tem outras coisas que são prioritárias. Entendeu? Tem outras coisas na minha visão que são prioritárias. Por exemplo, a reforma administrativa, para mim, é prioritária. Eu também acho. Então, concordo contigo. Eu até vejo assim, tudo bem, a gente tem que simplificar tributo, beleza, maravilha. Agora, se você for para o tributário sem mexer no fiscal,
só vai sair coisa ruim. A tendência não é que só vai sair coisa ruim. Pode sair coisa pior no tributário, porque você tem que tapar o buraco do fiscal. Né? Tem que simplificar e tem que diminuir o tamanho do Estado. Eu acho que essa é a primeira meta, o objetivo imediato para isso. Fazer isso para ontem. Sim. Então, voltando a essa questão, né, o Paulo Guedes deu entrevista essa semana passada, o Adolfo também deu várias entrevistas, no sentido de que o governo vai ter um protagonismo nas reformas a partir do segundo semestre no Legislativo. Vocês estão contando com essa pauta vindo para o segundo semestre ou só depois da eleição municipal? Difícil, né? Você pensar que o Centrão vai voltar para privatizar estatal antes da eleição municipal. Ou para a reforma administrativa, pelo menos, né? A reforma administrativa nem enviada foi. Olha. O Pacto Federativo, dessas questões aí. Não, está no Senado. Se for votada uma reforma que tem possibilidade de ser votada, é a do PEC dos fundos. Essa tem, de fato, que a PEC dos fundos, que você vai ter vários fundos, vão extinguir os fundos e pode ser recriado por lei complementar em até um ano, se entender que vale a pena. Há essa mudança sobre isso, mas até agora não tem qualquer perspectiva de chegada da reforma administrativa. Espero que chegue, torço para que chegue. Os subsídios continuam, né? Havia uma ideia Exato. de mexer nos subsídios. Eu fiz uma grande amizade até com o Marco Sintra, né? Ano passado a gente conversou. Pela questão de você fazer mudanças no imposto de renda para tirar esse subsídio violento da classe média, aí você paga o plano de saúde da classe média por uma questão. Né? É difícil de explicar isso em termos liberais, né? Eu não sei se você concorda com isso. Que é difícil você explicar a quantidade de subsídios que o Brasil tem nas cobranças tributárias. É isso, é uma luta, é um absurdo, mas assim, tem vários problemas tributários que esse é um deles, tem que resolver tudo, não adianta resolver só, tem que começar a resolver, né? Tem que começar a resolver problemas, né? Eu acho que assim, é passo a passo. Eu acho que o primeiro ponto, a primeira meta, o primeiro objetivo deveria ser simplificar. Eu acho que depois podia se preocupar em reduzir. Eu acho que primeiro simplificar já seria uma grande vitória. Não, lógico, não. Reduzir nesse momento é como a gente já disse, não tem. Seria colocar seria colocar o tesouro em completo risco. Você não pode. Você é liberal, né, Rodrigo, mas você tem uma compreensão. Eu sei que você deve ser candidato esse ano, né? A gente não sei qual é o limite que a gente pode falar que você é candidato. Você tem aquele negócio da lei que não pode falar que é candidato, né? Mas possivelmente pré-candidato na eleição desse ano, mas com aquela responsabilidade. Você sabe que você vai enfrentar um quadro que já existe, uma situação que existe, que você não pode ser irresponsável do ponto de vista fiscal. Né? Isso vale, claro. Queremos cortar gastos, o Estado gasta demais, gasta mal, gasta pessimamente, né? Emprega pessimamente, gasta quase tudo com folha de pagamento. E essa questão da folha de pagamento, vamos falar disso. Como é que está isso da reforma administrativa? Você vê que o Supremo decidiu que não pode reduzir o salário do funcionário. Eu sou servidor, tá? Mas não estou nessa. Eu penso no país. Mas, a questão é difícil. Acho que só deixando assim 10 anos sem novos concursos, alguma coisa assim. Como é que você vê isso? Não entendi a pergunta, Aurélio. Não, essa questão das folhas de pagamentos. Nas prefeituras é gravíssimo, nos estados tem a lei de responsabilidade fiscal, ninguém cumpre. Na União também, uma folha de pagamento extremamente pesada. Se teve a ideia aí de redução de jornada e tudo, o Supremo decidiu que não pode reduzir jornada, não pode reduzir salário, pelo menos para estados e municípios, tende a decidir assim para a União também. Como é que você vê o enfrentamento? O Novo tem enfrentado, eu tenho visto a bancada enfrentar isso. A bancada não está nem aí para a corporação. Né? Nem aí, né? A bancada está muito aí para a população e menos para a corporação. Na verdade, um dos problemas sérios do grupo de pressão é que os servidores públicos são um grupo muito organizado, inclusive dentro do próprio Congresso, né? Porque exatamente. É formado por servidores públicos. E o mínimo que se esperava agora é que pelo menos os salários fossem congelados. Eu acho que deveriam ter sido cortados, sinceramente. Sim. Mas o mínimo que se espera é que eles deveriam ser congelados, pelo menos até o fim do próximo ano. Tá? Eu acho que é o que aconteceu pontualmente, mas eu acho que poderia ser muito mais, poderia ter outras profissões, ter pelo menos 10% do salário cortado. Quem ganha acima de 10 mil reais seria razoabilíssimo para esse momento que o Brasil vive.
e poderia ajudar o Brasil a sair dessa crise rapidamente. Uma das PECs que a gente tem para ser votada é a PEC emergencial. Essa PEC emergencial é a PEC que envolve esse custo aí, né? Esse desconto que poderia ser dado em situações de crise como essa que a gente está vivendo agora. Mas chegou a tal ponto do Senado aprovar um projeto de lei para suspender empréstimo consignado, né? Então é pagamento de empréstimo consignado de servidor público. Então é uma piada. Bom, Rodrigo, eu vou deixar agora, a gente já passou de uma hora de conversa, eu vou deixar você livre para falar o que você tiver vontade, porque para mim é uma honra estar com você, é uma alegria por mim ficar conversando com você horas e horas. Gosto de te ouvir, saber que eu sei que você tem uma formação muito boa e não só uma formação, mas uma avaliação de conjuntura para mim muito equilibrada. Não é um cara que está viajando, que está voando na coisa. Está vendo como as coisas estão realmente se desenvolvendo. Fique à vontade para conversar aí com... Aurélio, obrigado demais pela oportunidade. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Espero que a turma aí siga defendendo essa ideia de liberdade, que a gente consiga ter uma condição boa no futuro e torne o Brasil um lugar mais rico e mais próspero. Acho que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa força, essa é a nossa vontade. Tenho certeza que essas ideias vão vencer e eu conto com todos que estão nos ouvindo para que consigam mudar o cenário de ideias no Brasil. Maravilha! Fica meu público de Fortaleza aí, eu já disse, você lembra disso, né? Na eleição passada, né? Meu público, eu tenho alguns amigos em Fortaleza, eu sempre digo para eles, olha, conte com o Rodrigo aí que vocês estão em boas mãos. Né? Muito obrigado. Volto a dizer aos cearenses, principalmente o pessoal de Fortaleza, que agora é eleição municipal, que estarão em boas mãos com o Rodrigo, qualquer que seja o caminho aí que ele escolher. É isso. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Abraço grande. Espero a gente possa fazer outras conversas como essa muitas vezes. Tá, joia, Aurélio. Obrigado, querido. Abraço. Valeu, um abração.